No episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Elon Musk, sobre como ele mudou totalmente a tecnologia, mudou os carros, mudou o avião e mudou a inteligência artificial. E com todo esse conhecimento eu já vou deixar uma pergunta para você. O dinheiro traz liberdade ou traz mais responsabilidade? E com isso nós vamos bater um papo hoje com o Jonathan. Jonathan, já deixo a pergunta para você. Aqui no Brasil nós também vamos ter um Elon Musk? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olha, o mais próximo que a gente tem será se é o Flávio, lá o Flávio Augusto, ou tem alguém mais? Nós temos um que está quase chegando lá, mas tem muito caminho a percorrer. Ele é o dono das Americanas, é conhecido, é um dos caras mais ricos do Brasil, que é o Paulo Lemon. Ah, é mais rico que o Flávio Augusto? Eles estão beirando ali, porque o Flávio não está entre os primeiros, né? Ah, tem um ranking, né? Tem na um verdade. ranking. Paulo Lemon, o pessoal do Safra, Verdade. pessoal da tecnologia, o Elon Musk é o primeiro mesmo. Você sabia que existe uma pesquisa? Se o Elon Musk pegar esse dinheiro todo, sacar em dinheiro, ficar na porta dando R$622 para ele, vai ter alguém que vai falar que é pouco? Com certeza, eu falaria. Ó, é pouco, Elon Musk, manda mil. Manda mil. Então o que acontece? Você vê, é muito dinheiro. São 8 bilhões de pessoas, cara. É muito. E você está falando em R$622 por pessoa. Entende? Então, vendo como uma pessoa que quer ganhar dinheiro. Eu queria que ele me desse esse dinheiro. Agora, vendo como pessoa que quer fazer dinheiro. Eu não quero que o Elon Musk me dê R$622. Eu quero que ele me dê 1 hora do tempo dele para me ensinar como eu vou fazer a máquina de ganhar dinheiro. Ele nasceu em julho, dia 28/6/71. Elon Musk ele é filho de uma nutricionista junto com um pai engenheiro. Ele nasceu naquela época que estava tendo aquela divisão ali racial lá na África do Sul. Agora imagina, cresceu ali, sempre foi diferente entre os irmãos. Ele desde pequeno ele já mostrava ali que ele não era uma criança simples como qualquer outra, era uma criança que já pensava diferente. O Elon Musk já desde pequeno ele já lia vários livros, ele já lia até 2 enciclopédias por mês. Imagina você hoje, lendo 2 enciclopédias, claro. Ô Magno, nessa mesma idade, o que você estava fazendo? Cara, olha, eu tava tendo uma experiência muito precária, né? Porque nessa idade, entre 6 e 7 anos, a gente já vendia churrasco com a minha mãe e já pegava carne lá no Eldorado. Então você já era um empreendedor aos 6 anos. Eu já era um empreendedor aos 6 anos, só que eu não queria ser empreendedor, eu queria brincar. Sim. É tanto que toda vez que eu ia, minha mãe era chamada em algum aspecto ali pra ser chamada a atenção que eu estava brincando. Mas nessa época eu não estava igual a Elon Musk estudando. Inclusive eu tenho uma coisa para contar para vocês. Aos 7 anos eu repeti minha primeira vez. Aos 7? 7 anos de idade, porque eu não brincava na rua, porque eu vendia churrasco, então eu ia para a escola e ficava brincando. E eu repeti a primeira série eu repeti, que não é. Então, falando da Elon Musk para entender aqui o que eu estava fazendo com 7 anos. Enquanto eu fazia isso, o Elon Musk estava estudando, lendo enciclopédia e sofrendo bullying. Elon Musk ele levou uma surra na escola, jogaram ele escada abaixo, foi pro hospital. E mesmo assim ele não mudou a personalidade dele. Então o que o Elon Musk fez? Ganhou os 500 dólares, foi estudar, cresceu, saiu da África, foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos. Adivinha quando chegou nos Estados Unidos o que aconteceu? Eis que ele monta das maiores plataformas de pagamento do mundo. Chama PayPal. Quem nunca usou o PayPal, né? Quem nunca usou a PayPal? Tem lugar que você é obrigado a usar a PayPal. E aí ele entendeu o jogo. Sabe qual foi o jogo do equity? Ele entrou no jogo do equity, Jonathan. É onde que a empresa vale mais do que o dono. E aí ele pegou e vendeu essa PayPal por bilhões. Quando ele vendeu a PayPal foi um dos maiores negócios no mundo inteiro. E aí ele entendeu a tecnologia que estava nascendo. Ô Magno, e é importante para o cara que é dono de uma empresa entender isso que você acabou de falar, que a empresa é maior que o dono? Ou é o dono que acha que é maior que a empresa? Quando o dono ele acha que é maior que a empresa... Isso é um perigo, não? O máximo perigo. Porque o que acontece? Você, quando você é microempresário,
você faz tudo na empresa. Então, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei, eu era o churrasqueiro, eu era o motorista, eu era o carregador, eu era o cozinheiro, eu era o garçom, eu fazia tudo. Primeiro eu usei um carrinho que eu tinha um Gol, depois eu comecei a usar o carro da minha sogra, depois eu tive um carro que roubaram, que era um tipo, depois eu tive um outro carro e tudo eu esbagaçava o carro, porque eu estava sendo maior que a empresa, então eu achava que a empresa dependia tudo de mim. Resultado, peguei 2 hérnias, tive que operar de 2 hérnias, tenho hérnia na coluna, tenho bico de papagaio, certo? Quando eu entendi o jogo da empresa, eu comecei a destrinchar cada coisa, coloquei valores em tudo, então você muda o patamar do jogo. E quando você muda, você começa a crescer mais, você fica com valor agregado a tudo isso que você coloca, então o teu valor é outro. E aí quando vem os concorrentes, que eles são mais baratos que você, porque eles ainda estão nesse jogo de achar que tudo depende dele. Então isso é um jogo muito perigoso.